Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula gravada sobre mentalidade aqui da Pilates Healing. Eu sou a Rafaela Beraldo, fisioterapeuta holística, fisioterapeuta do seu corpo e do seu espírito. E hoje eu preparei uma aula super, super, super profunda e prática para você entender como que você pode moldar a sua mentalidade para construir, ressignificar um sistema de crenças que fortaleça a sua saúde física. Então, como que eu posso, na prática, eh, eliminar aquelas crenças limitantes sobre atividade física, sobre saúde física e transformar isso como algo bom para conquistar saúde e bem-estar? Vamos lá? Então, primeiro eu preciso começar trazendo para você essa definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que ela é uma definição feita desde 1946, então são quase 80 anos que essa definição ela já existe. Que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a doença de saúde ou enfermidade. Por que eu quis trazer essa informação vinda da OMS? Porque, principalmente na cultura ocidental, a gente tem o hábito ruim de achar que eu só não tendo nenhuma doença, não tendo nenhuma alteração no meu exame de sangue, eu estou saudável. Quando na verdade, na realidade, não é bem assim, né? A saúde, gente, ela depende do nosso bem-estar mental, ela depende do nosso bem-estar social, né? Do nosso bem-estar físico, do corpo mesmo, e não apenas de um exame de sangue, tá? Por isso que eu quis trazer essa definição para vocês. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que ele mostra para nós. Eu montei este gráfico para vocês entenderem o seguinte, que normalmente o caminho que a gente já faz é, a gente tem o nosso pacotinho de crenças, né? Sejam elas limitantes, não tão limitantes assim, sejam elas positivas. Então a gente tem o nosso pacote de crenças, que é o que faz a gente funcionar. A partir desse pacote de crenças, a gente, de alguma forma, tem o funcionamento do nosso corpo físico. Então, esse pacote de crenças nos faz funcionar, nos faz agir, nos faz sentir, nos faz perceber o ambiente. E para tudo isso, a gente precisa do corpo físico. Eu preciso do corpo físico para ouvir, para enxergar, para sentir o cheiro, para sentir a emoção, para sentir o gosto, para gravar as coisas na minha memória. Então, eu preciso desse corpo físico. E depois a gente tem, para além dessa interação do mental com o físico, a gente tem a interação social, que seria o meio externo, tá? Então, a gente tem a nossa crença, a gente tem o nosso físico e tudo isso se comunica com o meio externo e volta a se comunicar com o mental. A ideia aqui é a gente fazer justamente o contrário, é a gente receber essas informações do meio externo, do social, através do nosso físico muito bem alinhado, muito bem consciente, a gente conseguir ter a percepção das emoções, ter a percepção de uma dorzinha aqui, de outra dorzinha ali, qual é a relação disso, como isso me serve, começar a trazer essa percepção mais mais refinada mesmo, né, das informações que chegam para nós do meio externo, para a gente conseguir levar isso através do meio interno físico para a nossa mente. E aqui na mente a gente conseguir moldar tudo isso de uma forma um pouco mais positiva, para que a gente consiga ter um social, um meio externo um pouco mais confortável, um pouco mais saudável, tá? Então a ideia aqui é a gente quebrar o ciclo vicioso das crenças limitantes, das crenças negativas, das crenças automáticas, tá? Então, a partir do momento que a gente começa a observar o que vem do meio externo com um pouco mais de consciência, a gente começa sim a sair desse modo automático de sobrevivência do nosso cérebro subconsciente. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Próximo slide, então, da aula de hoje fala sobre o sistema de crenças. O que é, então, esse sistema de crenças, Rafa? As crenças, gente, são todas aquelas verdades absolutas, tá? Então, são aquelas sentenças, aquelas frases, aquilo que a gente acredita, não necessariamente apenas relacionado à religião, mas a tudo. Por exemplo, eu
tenho a crença e acredito que o avião, se acabar a gasolina, ele vai cair. Por quê? Porque isso é científico, todo mundo estudou, todo mundo não, né? Alguém estudou e soube que isso é real, né? Então, essa é uma crença que eu trouxe como verdade absoluta para mim, tá? Então, essas verdades absolutas, elas são gravadas no seu subconsciente, que é uma região do cérebro, da nossa mente, que é menos acessível e mais protegida. Ou seja, a gente é inteligente. A nossa mente não vai guardar as crenças em qualquer lugar. Elas estão organizadas e guardadas em um lugar não muito acessível, como se fosse um cofre, tá? E quem tem a chave desse cofre é você, certo? E essas crenças, essas verdades absolutas, elas são elegidas para te servirem de alguns modos, tá? Então, são 4 modos principais. Então, o modo de sobrevivência, o modo de solucionador de problemas, o modo que honra tanto a sua ancestralidade quanto a sua parte genética, e o modo que cumpre missões da sua alma, da sua espiritualidade, certo? Do seu eu superior, do seu quinto plano. Então, esses são os 4 modos principais. Dentro desses 4 modos principais, as crenças, todas elas, não importa em qual modo ela te serve, elas são construídas por principalmente 3 características, tá? Então, a primeira delas são as experiências que a gente vive, né? As experiências que a gente vai vivendo da parte social, né? Então, tudo aquilo que a gente tem de informação do meio externo que chega para nós. E essas experiências, elas nos servem como tentativas para acertar na sobrevivência, no solucionador de problemas, na honra e no cumprir das missões, tá? Então, a partir das características, a gente consegue encaixar essa crença em uma das caixinhas do subconsciente, tá? Essas características, elas não são sozinhas, então elas dependem de experiências, da emoção, sentimento e da atitude ou comportamento. Então, a emoção e o sentimento é o que você sentiu quando você acertou a primeira vez, né? Então, pode ser que o sentimento tenha sido positivo, ou pode ser que o sentimento tenha sido negativo. Por exemplo, se eu conseguir sobreviver na minha infância fazendo uma birra, é como se esse ciclo entendesse, essa crença ela entendesse que todas as vezes que eu preciso sobreviver, eu posso fazer uma birrinha que eu vou conseguir, mesmo sendo adulto. Claro que o comportamento vai alterando nesse caso, mas percebam que o ciclo vai se repetindo porque ele me serve de forma positiva, sobrevivência, tá? Depois, a gente tem também a questão da atitude do comportamento. Como você agiu? Quem estava com você nessa situação? Onde você estava presente? Isso aqui normalmente serve como solucionador de problemas e como honrar a genética e a ancestralidade, tá? Principalmente o quem rege sobre a ancestralidade, tá? Quem estava com você quando você fez esse comportamento e você conseguiu honrar, né? Normalmente é pai e mãe que tá presente, né? Quando acontece isso, esse sistema de crenças, certo? Então, basicamente, o sistema de crenças ele depende para ele depende das características das experiências, da emoção, da atitude, e essas 3 características principais, elas nos levam para os modos onde o subconsciente nos serve, que é a sobrevivência, solucionador, a parte de honrar e a parte de cumprir missões, tá? Então agora a gente vai para um próximo slide que fala sobre como funciona o sistema de crenças. Então lembra que as crenças são tudo o que você é. As crenças, elas te fazem sobreviver, elas te fazem funcionar, elas te fazem comunicar, tá? Tudo o que você aprendeu na sua infância, dentro do útero da sua mãe ou em vidas passadas, fica vibrando no seu campo eletromagnético para que as suas crenças sejam sempre utilizadas ao seu favor, certo? Então, tudo aquilo que você já aprendeu um dia é utilizado ao seu favor como sistema de crenças. Se algo bom foi aprendido com um sistema de recompensa,
ou com sentimento de baixa vibração, que foi o exemplo da birra que eu dei agora, essa crença é considerada limitante, certo? Para ressignificar um sistema de crenças, podemos utilizar de conexão com o sétimo plano através do Theta, a ferramenta de identificar, vigiar e transformar essas verdades limitantes. Então, a partir do momento que eu identifico que tem um ciclo ruim acontecendo, eu começo a vigiar ele para prestar atenção se é um sentimento negativo que está se repetindo, se é uma pessoa que está se repetindo que ela não tem uma vibração muito boa, se é uma honra negativa de alguém que eu não quero honrar, alguma coisa ruim que eu não quero mais honrar. Então a gente começa a vigiar todos esses padrões, tá? Se é uma birra, que é um comportamento negativo para sobreviver, né? E eu começo a transformar essas verdades, que na verdade são limitantes, né? Então eu começo a ressignificar isso. Então o que, que eu posso fazer para conquistar o modo de sobrevivência sem fazer uma birra? O que, que eu estou precisando, né? Então você começa a identificar, vigiar e transformar essas verdades limitantes. E você usa da consciência mental, que é esse processo de pensamento que eu acabei de falar para vocês, identificar, vigiar e transformar, através da consciência corporal e através da consciência espiritual. Quando a gente fala da consciência corporal para transformar verdades limitantes, eu entendo como fisioterapeuta holística, né, e curiosa de modo geral sobre estes assuntos da relação entre a emoção e o corpo físico, eu entendo que todas as nossas emoções, todos os nossos. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar ela porque ela é fácil de entender, tá? Então, todos os nossos traumas, todas as nossas experiências emocionais de uma vibração muito alta, de uma quantidade muito alta de vibração, ela fica gravada em algum lugar do nosso corpo, tá? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar essa consciência corporal, a gente começa a acessar o desbloqueio dessas crenças limitantes através também do corpo. E depois a consciência espiritual é ter o entendimento de que tudo o que vai sendo gravado no nosso corpo e na nossa mente vai sendo gravado também no nosso campo espiritual. Tudo que foi vivido em vidas passadas está gravado no nosso campo espiritual. Tudo o que é honra de ancestralidade está gravado no nosso campo espiritual e genético, tá? Então, usar dessa consciência nos ajuda sim a desbloquear e a ressignificar essas crenças limitantes, certo? Então, o próximo slide fala que você pode se moldar. Então, aqui eu trouxe a imagem, né, desse pedaço de argila redondinho, que inclusive está bem seco, precisando de um pouco de água aí para ser moldado, né? Então, o que, que eu quero dizer para você com essa ilustração, com essa imagem? Que esse pedaço de argila feio aqui pode se tornar uma peça de decoração linda, né? Pode se tornar uma peça útil, pode se tornar uma peça que vai transcender as gerações de uma família, por exemplo, né? Então, a gente pode moldar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, assim como a argila também pode se moldar, certo? Então tragam esse significado da consciência de que você pode se moldar, você pode se transformar sim. Então, primeiro passo para a gente começar a entender como construir uma mentalidade mais positiva sobre saúde é se livrar dos caminhos da doença. É difícil a gente conseguir falar de saúde sem entender os caminhos da doença. Eu não quero aqui que você traga o seu foco para aquilo que te dói, para aquilo que te incomoda, para a sua doença, para a sua disfunção. Mas eu preciso que você tenha atenção e tenha consciência de quais são as crenças sabotadoras que te levam para o caminho da doença, que te levam a repetir esse ciclo da doença, tá? Então aqui eu trouxe algumas frases e você pode, de forma prática, escolher uma ou duas que mais chamam a sua atenção e escrever elas com a intenção de ressignificar elas. Então, toda vez que você identificar que aquela crença, aquela frase está repetindo na sua cabeça, você para e observa como aquilo está te servindo. É para honrar? É para sobreviver? É para cumprir? Então, aí você vai identificar onde essa crença está enraizada
vai identificar sentimento negativo que possa estar envolvido, vai identificar quem, onde, como, vai identificar todos esses padrões e vai ressignificando todos eles, tá? E nesse slide em específico eu coloquei aqui essa foto da balança, porque, na verdade, essas crenças sabotadoras, elas trazem para nós essa sensação de autojulgamento muito crítico, né? Então, eu não sou bom o suficiente, eu irei sofrer, está nos meus genes, é genética. Eu não sou merecedora desse corpo. Só se eu morrer é que eu vou me curar. A morte é a minha única saída. Eu sou muito brava. Ai, eu sou muito frágil. Ai, eu sou uma pessoa muito difícil. Se eu for gorda, não vão me querer como forma de proteção. E aqui a gente entra também no âmbito de mulheres ou meninos, homens também, que sofreram de repente algum tipo de abuso na infância e desenvolve esse corpo mais gordinho, mais cheio para não chamar atenção, né? Como forma de desejo, de se afastar, na verdade, do desejo, né? Então, eu não gosto do meu corpo. Eu mereço comer doce hoje. Nossa, hoje eu tive um dia muito difícil, vou comer um chocolate. Ou vou tomar um copinho de bebida, né, alcoólica. Deus me fez assim. Tá toda largada as traças, não se cuida e fica pensando que Deus é que te fez assim. Você acha mesmo que Deus ia querer você assim, sem se cuidar? Se sabotando, se limitando? É claro que não. A energia criadora tá aí para todo mundo. Deus ama incondicionalmente todo mundo, inclusive você que não se ama, né? Então, você sair desse lugar de autojulgamento muito crítico, se acolher e trazer essa consciência mental, corporal e espiritual para o seu dia a dia, tá? Então, aqui a prática é escolher duas ou mais, né, que chamam a sua atenção. Quanto menos você escolher de uma vez, melhor, mais eficaz você vai conseguir ser. E fazer a escrita com intenção de ressignificar essas crenças ao longo dos próximos dias, tá? Depois, a gente limpa alguns sentimentos que ocupam um espaço enorme da nossa vida, tá? Então, limpar esses sentimentos de rejeição, ressentimento, rancor e remorso é um dos primeiros passos para começar a ressignificar suas crenças negativas. Então, primeiro você identificou, você já vai começar a vigiar e tentar ressignificar. Mas, para você começar a acessar uma transformação ainda maior da sua mentalidade, você precisa começar a perdoar, tá? Então, as crenças negativas que ressoaram serão amenizadas ao limpar esses sentimentos. Então, aquelas crenças negativas ali do slide anterior, que ressoaram, que você anotou para você ressignificar. A partir do momento que você conseguir trazer o perdão para um momento, uma lembrança de rejeição, uma lembrança de ressentimento, uma de rancor e uma de remorso, você vai conseguir ressignificar aquela crença do slide anterior de forma muito mais fácil. Por quê? A gente limpando rejeição, ressentimento, rancor e remorso faz o nosso cérebro mudar a chavinha de funcionamento. Ele não fica mais vibrando no sentimento negativo, porque ele já não está mais guardando essa rejeição, esse ressentimento, esse rancor, esse remorso o tempo todo. Você vai começar a vibrar no sentimento do perdão, da amorosidade, da compaixão, da abertura de consciência, do entendimento. Você vai liberar isso que está te incomodando. E você vai abrir espaço para aquilo que é bom, que é gostoso de sentir, que é novo, entrar na sua mente, no seu corpo e no seu espírito, tá? Então, como é que a gente vai fazer a limpeza da rejeição, do ressentimento, do rancor e do remorso? A gente vai limpar o que for negativo. É uma prática de autoconhecimento muito profunda e muito benéfica para você. Façam, gente. Eu fiz, sei lá, quantas cartas de ressentimento, rejeição, rancor e remorso. E hoje ainda, se eu sentar, eu faço de novo em outros assuntos, mas eu vou fazendo. Então são coisas que a gente vai levando para a vida, é uma atividade, é uma prática que a gente vai levando de autoconhecimento, tá? Então, instruções. Na carta de ressentimento, escreva o que você libera e que agora você sabe qual a sensação de viver sem ressentimento. Perdoa a pessoa ou o que te ressentiu e se deixe perdoar também.
tá? Se esse ressentimento for com você mesmo. Com a rejeição, você vai escrever que você se aceita. A rejeição, a gente faz a carta de rejeição com relação a nós mesmos, tá? Então você escreve que você se aceita e que agora você sabe qual é a sensação de viver sem ser rejeitada. Que você se libera da rejeição para ser aceita, principalmente por você mesmo. Então trazer essa coisa do auto-amor, do autocuidado, da autoaceitação, de entender que Deus não te quis assim, descuidada, né? Então vai trazendo esses sentimentos, essas sensações quando você escrever sobre a rejeição. Depois, para o rancor e o remorso, você vai escrever que você está livre desses sentimentos e que você sabe qual é a sensação de viver sem o remorso. Quebra o ciclo da raiva e da solidão. Você não precisa ficar revoltada e nem se sentir sozinha por conta de uma mágoa. Você é capaz de perdoar e quebrar esse ciclo. O outro lado não precisa necessariamente da sua aprovação. Quem precisa é você. Isso vai fazer bem para você, para o seu coração. E você escreve também que você agora sabe receber amor e viver com alegria e em sociedade, em comunidade, tá? Então, essas são as instruções principais para fazer a limpeza dos sentimentos negativos e conseguir ressignificar aquelas crenças limitantes de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais funcional, um pouco mais eficaz, certo? Então agora você tem muito mais espaço. É igual quando a gente faz a faxina em casa, certo? Parece que quando tá tudo jogado, bagunçado, roupa suja para todo lado, parece que você não sabe nem onde tá nada, não sabe achar as coisas, não tem espaço para comprar coisas novas. Agora, quando você organizou a sua casa, lavou a roupa suja, tá tudo dobradinho para você guardar no armário, você já abriu o espaço, já limpou a sujeira, você volta lá e você observa o quanto de espaço que você ganha a cada vez que você faz isso, certo? Então tentem manter sempre esse ciclo de organização interna com vocês. Então, já que a gente tem espaço agora, a gente vai preencher esses espaços que antes eram ocupados por vibrações negativas através das afirmações positivas, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico parecido com aquele primeiro, tá? A gente entende agora que o meio externo, social, tudo aquilo que vem de fora, o meio interno, que é o nosso meio físico, tudo aquilo que vem de dentro, são duas vias que nos levam para a nossa mentalidade, para as nossas crenças. E a partir destas informações que chegam do meio externo, com as informações que chegam do meio interno, eu consigo me comunicar com o meu cérebro de uma forma um pouco mais organizada e limpa, para que essa resposta venha de uma forma mais positiva, tá? Então essa é a importância de você limpar aquele lixo de sentimentos negativos, de vibrações negativas, né? De você limpar tudo aquilo. E aqui eu quero fazer uma observação. Não é que você nunca mais vai se ressentir, nunca mais vai sentir remorso, rancor, raiva, né? Revolta, não é isso. Mas é você saber o que fazer quando você perceber que esse ciclo está querendo se instalar outra vez, né? A gente pode ter acesso a uma vida um pouco mais leve, um pouco mais fluida, um pouco mais esperançosa, né? Um pouco mais abençoada pelo Criador, porque a gente não precisa se prender em sentimentos de tão baixa vibração, tá? Então, lembra que o bem-estar, ele depende das esferas física, social e mental. Então, como a gente vai fazer isso funcionar de uma forma mais positiva para que o meu bem-estar integrado aconteça realmente, verdadeiramente, lá com a força da minha alma, né? É a gente entendendo as informações do meio externo, as informações do meio interno e processando tudo isso com crenças mais positivas no nosso subconsciente, na nossa mentalidade, tá? Então, a gente vai depois de fazer a limpeza, a gente vai começar a preencher os nossos espaços com afirmações positivas, certo? Então a gente vai transformar padrões que se repetem, tá? Lembre-se, você deve sentir, vigiar com o pensamento e transformar com a atitude.
Você pode escolher uma ou mais dessas sentenças positivas que tem aqui nesse slide, e você vai buscar repetir essa frase através do seu pensamento, vigiando ele, sentindo essa frase no seu corpo, na sua mente, no seu sentimento, no seu espírito. Que sentimento isso causa em você? E você vai tomar uma atitude para continuar agindo desta forma, tá? Então, por exemplo, frase 1: meu corpo é o meu templo. Quando você senta em forma de meditação, respira fundo e começa a repetir na sua mente que o meu corpo é o meu templo. Qual é o sentimento que isso causa em você? Em qual parte do corpo? Qual é a sensação que isso causa em você? Qual é a atitude que vem na sua mente? Qual é a imagem que se forma na sua tela mental quando você repete que o meu corpo é o meu templo? E você observa como a sua atitude, o seu comportamento age através dessa nova sentença, dessa nova verdade absoluta positiva. Eu sei quando devo descansar. Eu sei como é descansar. Eu sei sentir o descanso. Eu faço escolhas saudáveis e respeito o corpo que me foi dado. Então eu ajo através de escolhas saudáveis. Eu respeito o meu corpo que me foi dado, porque eu sei sentir o meu corpo. Eu cuido do meu corpo com genuína compaixão. Eu ajo cuidando do meu corpo com genuína compaixão, sentimento positivo, de altíssima vibração. Eu sei como é sentir o bem-estar integrado, mente, corpo e espírito. Eu sei como é sentir, qual a sensação, o sentimento do bem-estar integrado, vigiando a mente, o corpo e o espírito para agirem em comum acordo de forma mais positiva possível, tá? Então essas são alguns caminhos, algumas frases que você pode começar a repetir para preencher aqueles espaços que você limpou dos sentimentos negativos, tá? E aí, para além disso, você vai trazendo durante a repetição dessas afirmações positivas de que é justo, seguro, confiável, é merecido, digno e é seu direito de nascença sentir. Eu tenho uma frase, né, da Vaiana Steibel, que é a criadora do Theta Healing, da metodologia do Theta, que eu levo assim para minha vida sempre. Então, que é aprender a sentir é uma forma de curar, tá? Então, ela fala muito isso, que a gente precisa aprender a sentir. Muitas vezes a gente não sabe como que faz para sentir aquele sentimento de alta vibração, porque a gente foi aprendendo que aquilo não era bom, que aquilo trazia para nós de repente um abandono de um pai, de uma mãe que precisava trabalhar, e aí a gente era imaturo, a gente não tinha maturidade suficiente para entender isso, né? Então vai trazendo para você essas afirmações de que é justo, seguro, confiável, merecido, digno, é seu direito de nascença. Sentir, ter com você esses sentimentos de alta vibração, tá? E agora a gente vai para mais um slide dizendo que tudo está disponível para você o tempo todo. O que é aprendido e fixado com sentimento, com pensamento e com atitude se torna seu. Tudo aquilo que você sente, que você pensa, que você escolhe se torna seu. E tudo está disponível para você o tempo todo. Basta você usar o seu livre-arbítrio e entender para que lado que você quer ir, para onde você quer ir, que limite você quer dar, que abertura você quer dar, né? Então, use os aprendizados dessa aula, compartilhe esses caminhos com quem você ama, porque eu tenho certeza que alguma partezinha dessa aula te tocou, né? Então, compartilha com as pessoas que estão à sua volta, né? Isso é uma coisa que também fortalece o nosso aprendizado, compartilhar, tá? Então, fortaleça a sua saúde, moldando as suas crenças. É assim, através de todo esse emaranhado de aprendizado,
de sentimento, de pensamento, de atitude, que você fortalece a sua saúde, entendendo que o bem-estar ele ultrapassa um treino na academia, ele ultrapassa uma aula de pilates, ele ultrapassa uma dieta que você esteja fazendo, ele ultrapassa um não comer doces, ele ultrapassa um momento de lazer, ele ultrapassa o trabalho que você precisa fazer, tá? Então, percebam que é a integração disso tudo, é essa sensação de transcender, né, a nossa consciência, a nossa conexão entre corpo, mente, espírito e sociedade, né? Para que a gente tenha realmente um bem-estar verdadeiro, profundo e enraizado, forte, né? Então vão trazendo todos esses aprendizados, esses significados para o campo de vocês. Eu espero que eu possa ter te ajudado a abrir um pouquinho a sua consciência para que você acesse cada vez mais essa sensação de bem-estar completo, certo? Então eu desejo muito que a sua essência esteja sempre com você. Namastê, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau!